povo lindo! Sábado! E olha, nós estamos chegando com os melhores momentos do nosso alerta durante toda essa semana. Então se arruma aí no sofá que a gente vai começar. Vambora! Policiais são acionados após descobrirem gato na rede elétrica. Eita, rapaz! No local encontraram um homem que era procurado pela justiça. Olha que bacana, né? Olha que legal, coincidência do destino. Cleilton Barbosa começa o alerta aqui. Policiais civis do GEPATRI foram acionados por conta de uma denúncia de possível furto de energia, o famoso gato. A concessionária foi fazer a manutenção e encontrou desvio feito, uma obra com postes, com fiação. Durante essa investigação feita pelo furto de energia, os policiais perguntaram se havia algo ilícito na propriedade. E uma pessoa acabou falando que tinha um rifle e uma espingarda, além das munições. Os policiais entraram na propriedade, conseguiram localizar o armamento. Prosseguindo nas diligências, consultando os dados dos funcionários, um deles estava procurado desde o ano de 2018 por investigação da Polícia Civil do Distrito Federal em razão de estupro de vulnerável naquela unidade federativa. O dono das armas foi autuado aqui pela posse irregular de arma de fogo e trazido para a delegacia. O dono da propriedade, estava todo o esquema de furto, não foi localizado. Em relação ao furto de energia, há um inquérito policial em andamento. O responsável da propriedade não estava no local. E olha, eu vou ao vivo agora com o João aqui de Manaus, viu? A ameaça de ataque em uma escola de Manaus deixou pais, alunos e professores em desespero. Tá começando a virar moda, hein? Tá começando a virar moda, o povo agora quer acabar com as aulas e usando método assim de querer assustar os pais. Que é isso? João Gomes, que voltou de férias, está aqui conosco no telão. Boa noite para você, meu amigo. Olá, Luiz. Muito boa noite para você, muito boa noite a todos que seguem acompanhando a programação do Alerta. A gente conversa com vocês agora para falar desse fato, essa ameaça de massacre que ocorreu durante a manhã desta segunda-feira nessa escola municipal que fica localizada aqui na zona norte de Manaus, na capital do Amazonas. De acordo com as autoridades, a gestora da escola, por volta de 6 horas da manhã, acabou lendo em uma rede social uma mensagem que foi deixada. E essa mensagem dava conta de que um massacre aconteceria dentro dessa escola. É claro que, desesperada, a gestora acionou a polícia militar, que veio até o local, fez uma averiguação em toda a escola, averiguou todas as salas e descartou a possibilidade desse ataque, né? A polícia explicou à gestora que essa mensagem poderia tratar-se de um trote e, por isso, deixou o local. Só que por volta de 7h30 da manhã, essa gestora, ainda muito assustada, disse que sentia um clima de tensão no ar e, por isso, solicitou mais uma vez a presença da equipe da polícia militar. Então, por volta de 7h30 da manhã, a polícia voltou ao colégio pela segunda vez, fez uma nova revista com a escola dessa vez ainda mais lotada e descartou pela segunda vez a possibilidade desse ataque. Tudo não passou de um trote. De qualquer forma, essa gestora, ela foi até a Delegacia de Crimes Cibernéticos, onde um boletim de ocorrência foi registrado, e na delegacia eles descobriram que a mensagem deixada nessa rede social foi deixada por um aluno da escola e que essa rede social onde a mensagem foi deixada era organizada ali, era pelos próprios alunos da escola. Eram os alunos da escola quem gerenciavam essa página na internet, foram eles quem deixaram essa mensagem. Então, a partir de agora, a polícia já está identificando esses menores de idade para que os pais ou responsáveis dele sejam comunicados o mais rápido possível sobre essa situação que acabou causando pânico aqui no local, porque os pais, quando souberam dessa situação, também rapidamente correram aqui para a escola para buscarem os menores de idade, querendo saber de fato se essa ameaça tinha algum tipo de fundamento, mas graças a Deus não passou. O que parece aí a priori é que tudo não passou de um trote. As aulas continuaram normalmente. Olha, as imagens do cinegrafista Gustavo Barros mostram nesse momento para você o portão da escola aberto, porque apesar do susto, como a gente reiterou, a polícia militar descartou a possibilidade no local. Então, essa escola municipal que fica localizada aqui na zona norte de Manaus, ela tem aulas nos 3 da tarde e também à noite. As aulas continuam normalmente, a gente sabe a presença da... Aqui comigo, perdemos aí o sinal de internet com o nosso João Gomes. Sabe o que me chama a atenção nesse caso, minha diretora? É que em algumas das mensagens, esse massacre ele estava direcionado a alguns funcionários da escola.
Uma dessas funcionárias seria a pedagoga. Os alunos queriam acertar alguma coisa com a pedagoga. Sabe o que tem que acontecer? Sabe o que tem que acontecer? Você que está em casa, quero chamar a sua atenção. É o seguinte, da mesma maneira como os pais se preocuparam em ir até a escola para saber o que de fato estava acontecendo, esse mesmo ímpeto, essa mesma celeridade tem que ser também em pegar o filho, sentar com ele e saber o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Porque a partir de agora a polícia vai identificar todos os alunos que estavam administrando essa rede social e vão conseguir levantar todos os nomes. É chegar com o seu filho e dizer, ó, por que você está fazendo isso? Qual é a ideia de fazer isso? Você já sabe fazer isso também? Então faz o seguinte, acorda cedo e vai limpar a casa. Ah, quer fazer massacre na escola? Vai fazer o seguinte, vai lavar a louça, vai lavar a roupa, vai ocupar a cabeça dessa meninada. É isso que tem que acontecer. Tem que ocupar a cabeça desses adolescentes, desses jovens. O que é isso? Ficar com a arrumação de ameaçar as pessoas, colocando ali o psicológico dos funcionários, dos professores, de quem está gerindo essa escola, afetando o psicológico das pessoas, imaginando que em algum momento podem morrer. O que é isso? Vamos ocupar essa mente. Vamos fazer algo que preste. Vamos ajudar a mãe em casa. Entendeu? Sabe o que é isso? É dia e noite no celular. É um dia inteirinho no celular. Aí fica inventando moda. Você já pensou numa coisa dessa? Sua mãe, seu pai, entendeu? Um parente seu está indo para a escola trabalhar e de repente a escola dessa pessoa passa por uma situação igual a essa. Você lê ali na internet que a escola em que seu familiar trabalha está sendo ali, passando por possibilidade de massacre. O que é isso? Tem que ocupar a mente dessa meninada. Tá achando que internet é terra de ninguém? O que é isso, rapaz? Que história é essa? Meu Deus, e olha, não passou nenhuma semana, hein, minha diretora? Passou uma semana já do caso que nós tivemos em São Paulo. Há poucos dias nós estávamos falando de um caso em São Paulo, onde um rapazinho entrou na escola, tirou a vida de uma professora, feriu outras pessoas também, e adolescentes inventam uma história como essa. Vamos ocupar a cabeça, meninada. E começa do pai e a mãe dentro de casa, viu? Começa do pai e a mãe dentro de casa. Não é isso, ele está indo para a escola vai educar. Não, quem educa é você, pai e mãe. A escola acaba ali servindo para que aquilo que está sendo desenvolvido em casa possa aflorar. É isso. Mas a educação vem de casa. Vamos de informação ainda. Uma mulher foi agredida e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro, isso no Espírito Santo, viu? Tudo porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Quem chega com a gente é o Fabiano Rossi, que inclusive estreou o programa dele de entrevista no Espírito Santo. Palmas para o Fabiano Rossi. Deus abençoe e seja um sucesso, viu, meu amigo? Tem todos os detalhes aqui na tela. Vamos lá. Olá, boa noite a você aí no estúdio, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Alerta Nacional. Pois é, esse caso aconteceu em Baixo Guandu, no noroeste aqui do Espírito Santo. Esse homem de 48 anos agrediu mãe e filha antes de colocar fogo em 2 veículos na garagem da casa deles. Tudo isso porque não aceitava o fim do relacionamento. Imagens feitas por moradores da região mostram o fogo nos 2 veículos que estavam na garagem da residência. A mulher estava na casa de uma amiga quando o agressor a encontrou. Ele começou a xingá-la e os dois discutiram. Porém, a vítima e a própria filha foram agredidas pelo rapaz. Por conta da agressão, os moradores da região se revoltaram e também agrediram o homem, que foi embora do local. A polícia militar foi acionada e as testemunhas contaram que o suspeito do incêndio era o mesmo homem que agrediu mãe e filha. A PM realizou buscas na região e encontrou o rapaz próximo ao local do crime. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele foi detido pelos militares. Pois é, que história, né? O homem confessou à polícia que realmente brigou com a mulher por conta de uma suposta traição e que também teria colocado fogo realmente nos 2 veículos. Bom, ele foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e vai responder pelos crimes de dano, ameaça, injúria e lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Fabiano Rossi. Todo o sucesso do mundo para você, viu, meu querido? Em tela cheia, nós estamos falando de um cara que é acostumado a bater em mulher, que é acostumado a achar que é dono da parada toda
e que inclusive ninguém pode parar ele. Era essa, né? Era essa a situação. Ele era o imparável, era o cara que era dono de Deus e o mundo, era o cara que gostava de bater em mulher, que dizia pra ela quando que ela podia sair, quando que ela não podia sair, o que que ela tinha que fazer pra fazer o dia dele ficar mais bacana. Sabe aquele cara folgado? Era esse cara aí. Aquele cara folgado que entra em casa, não ajuda em nada, entendeu? E que ainda quer comida na mesa, era esse cara aí. Batia na sogra, batia na companheira e quem viesse pela frente. E o cara ainda teve a audácia de dizer pro policial, foi eu mesmo. Eu que quis incendiar a casa. E incendiei. Tá aí a imagem pra você. Tá aí a imagem pra você. Ninguém gostava dele. O povo já queria entregar ele. E queria descer a lenha nele também. Mas a polícia foi lá e tirou esse cara sem vergonha, vagabundo, de circulação. E o que a gente pede agora? Que a nossa querida justiça realmente faça ele responder por esse crime atrás das grades, porque se colocar na rua é capaz de ele terminar o serviço. Pode ter certeza disso. Um adolescente que furtava chocolates com a avó foi baleado após esfaquear um policial no Paraná. Alex Miranda é quem chega e conta tudo pra gente. O caso aconteceu dentro deste supermercado. Mãe e filho praticavam o furto de alguns produtos no estabelecimento, quando repentinamente um policial militar que estava de folga percebeu o crime e conseguiu agir. Infelizmente, acabou sendo esfaqueado. O policial, diante dessa situação, tentou impedir o furto e esse indivíduo, autor do furto, nesse momento então deferiu uma facada primeiro na coxa do policial e 3 facadas no ombro do policial. Nesse momento, os dois já foram encaminhados para o atendimento médico. Da mesma forma, o nosso policial militar acabou efetuando um disparo de arma de fogo, que veio a estar atingindo o ombro do indivíduo. Nesse momento, os dois aí, nesse primeiro momento, em quadro de saúde estável, estão sendo atendidos pelo médico e estão sendo deslocados para o atendimento médico nos hospitais. Quando os ânimos se acalmaram, a polícia confirmou que, na verdade, se tratava do adolescente e de sua avó. Eles estariam praticando o furto. Do lado de fora, na calçada, ficou o chinelo do suspeito, que tentou correr mesmo baleado. As informações preliminares são de que eles teriam tentado furtar barras de chocolate e produtos de supermercado, mas ainda será apurado conforme a investigação do caso. Segundo os policiais, o adolescente e a avó já teriam passagens pela polícia. A mulher foi detida e responderá por mais este crime de furto. Já o neto, depois de receber a alta do hospital, será apreendido pelo mesmo crime. Rapaz, vovó, o que a senhora está fazendo da sua vida, vovó? Pelo amor de Deus. Imagina o exemplo, né? Essa avó realmente passava a mão na cabeça do neto, hein? É a geração. Não é não? Essa é a nova geração, né, de avós, né? Daqui a pouco vai ser a vovó ensinando o neto a furtar. Que é isso, minha gente? Que é isso? E outra, deixa eu conversar com o meu querido Zé Ressaca, que está aqui conosco, voltou, aproveitou aqui, né, os 4 dias de folga. Ó, a vovó pegava o neto e ia furtar supermercados, estabelecimentos ali comerciais. E era de tudo, viu? Não era só supermercado de nome, não. Mercadinho ali do canto da rua, comercialzinho, distribuidora. A polícia conseguiu ver que eles já tinham ali passagens, né? O menor não. E olha, ei Zé, não é o neto maior de idade não, viu? É o neto menor de idade. A vovó levando o juvenil pra assaltar, pra furtar, pra roubar. Que é isso, vovó? Pare com isso, vá curtir sua aposentadoria, entendeu? Vai ficar em casa, não é não? A gente imagina, né, uma avó, quando a gente diz, olha, fulano tem uma avó, a gente imagina o quê? Aquela senhora de cabelo já branco, né? Uma senhora tranquila, linda, que passa um café, que faz aquilo, faziam tudo pelo neto. Essa daí não. Gostava de ir pra rua e furtar as coisas. Mas a casa caiu pra vovó, hein? A polícia do Rio de Janeiro prendeu a mulher apontada como a mandante dos ataques criminosos que aterrorizaram a população do Rio Grande do Norte no mês passado. Ei! Informação que você precisa saber que está aí do outro lado, viu? Informação importante. Essa mulher estava escondida em comunidades cariocas, a famosa Bibi Perigosa. Eita, rapaz! Ela dava ordem aos comparsas na tela do alerta.
Pois é, Luiz. A Andresa Cristina Lima Leitão, conhecida como Bibi Perigosa, estava escondida há cerca de 3 anos em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Ela foi presa por policiais civis quando saía de um shopping na zona oeste da capital. Andresa é apontada como articuladora dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte em março deste ano. Ela também é uma das chefes da facção que controla o tráfico de drogas na região. E, segundo as investigações, ela teria herdado a organização criminosa do marido, que foi executado na frente dela em setembro de 2016. Andresa permanece no complexo prisional de Bangu até ser transferida para o Rio Grande do Norte. Em razão dessa ligação com a principal facção aqui do estado do Rio de Janeiro, nós vamos também compartilhar esse material que foi arrecadado ontem, principalmente do telefone. Vamos compartilhar com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e aqui também já está instaurado um procedimento para a gente conseguir entender a atuação dela junto às facções aqui do Rio. Tá vendo só como é que acontece? Em alguns focos para chamar a atenção, em que ocorrem diversos crimes como esse, né, de danos ao patrimônio público, como que aconteceu em Rio Grande do Norte, as pessoas que lideram esses ataques, elas não estão no mesmo ambiente. Algumas delas estão atrás das grades e só fazem dar ordens, e outras estão em outros estados, como a Bibi Perigosa, que não é tão perigosa agora, que não é tão perigosa, né? Ou vai ver, ela é esperta o suficiente para dizer, se eu for atirar contra os policiais, eles vão tirar minha vida aqui. E não partiram para cima, né? Em outro momento, em setembro do ano passado, como disse a nossa repórter, falou o seguinte, ó, em confronto com a polícia, o marido dela morreu e ela herdou a facção, herdou a gestão, a direção dessa facção criminosa que aterrorizou diversas pessoas ali no Rio Grande do Norte, Graças à polícia, ao sistema de inteligência da Polícia Civil e à atuação da Polícia Militar também, que não deixa a desejar, mas está sempre ali também trabalhando em ação conjunta, conseguiram prender a Bibi Perigosa. Agora, sabe o que eu peço para a Justiça, para as nossas autoridades? É fazer essa mulher ficar atrás das grades, viu? Isso aqui, ó, depois que está presa, traz a cara da Bibi. Depois que está presa, é muito fácil chorar. É muito fácil ficar ali com lágrimas nos olhos. Mas quando está na rua, você acha que ela faz essa cara aqui de tímida, de medrosa? Não. Sabe muito bem se articular para tentar tirar a vida de pessoas de bem. Viu? Então tá aí a Bibi Perigosa chegando já ali próximo já da audiência de custódia, né, para ser colocada no sistema carcerário ou não. Eu imagino que sim, ela deve estar presa. E o que eu peço pelo cidadão, pelo trabalhador de bem, é que ela continue atrás das grades. Sangue frio essa mulher, viu? Muito sangue frio. Você pode ter certeza disso. Que gente de bem, nas mãos dela, se tornam criminosos e estatísticas. Pode ter certeza disso. Eita, meu povo, calma que o alerta tá só começando. Daqui a pouco a gente traz esse caso inteiro pra você. É só não trocar de canal. Fica com a gente, é bem rápido. Ó, um homem acusado da morte do policial militar Paulo Sérgio da Silva Portilho é condenado a mais de 46 anos de prisão. O caso aconteceu em 2017. A Samara Maciel já está aqui na tela e traz todos os detalhes. Boa noite para você, minha amiga. Oi, Luiz. Muito boa noite para vocês aí no estúdio e também para quem está acompanhando aqui a programação na TV A Crítica. Um caso que agora foi encerrado, não é, Luiz? Haviam aí mais de 10 pessoas que foram colocadas em julgamento, né, de acordo com o que foi divulgado pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas, e com a condenação do Marcos, o processo é encerrado. Esse inquérito é encerrado porque faltava apenas ele para que eles pudessem encerrar esse processo, né? O Marcos Neves, ele já estava foragido, o nome dele já estava no TEJAN como foragido, já tinha sido chamado várias e várias vezes, só que na sexta-feira ele foi preso por roubo majorado, né? Roubo qualificado, no interior do estado do Amazonas, no município de Beruri. Ele foi preso por roubo e não teve tempo de transferir o Marcos aqui para a capital amazonense. Então essa audiência, esse julgamento, ele foi realizado de forma remota, foi realizado de forma virtual, e o juiz determinou essa condenação aí de mais de 40 anos. De acordo com o TEJAN, ele foi condenado a 46 anos e 5 meses de prisão
por vários crimes. A gente tem aí tortura, homicídio qualificado, corrupção de menores e muitos outros crimes que foram acrescentados, já que além do roubo majorado que foi cometido aí por ele, né, a prisão que foi realizada na sexta-feira, ele participou do assassinato do policial militar Portilho. Como você falou, um crime que aconteceu no ano de 2017, no mês de maio, policial militar que foi morto violentamente. De acordo com a investigação que foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, no dia do crime, o policial militar foi até o bairro Nova Cidade, na invasão Buritizal, à procura de um terreno. Tinha um terreno que estava à venda, mas naquela área haviam muitos traficantes. E eles suspeitaram de que Portilho seria um policial e, por esse motivo, atacaram ele. Começaram a agredir, deram várias coronhadas, vários chutes. Ele foi muito torturado, de acordo com a DHS, antes da morte, né? Então ele foi muito torturado, bastante machucado por mais de 10 pessoas. Como eu falei, a equipe do TEJAM montou uma lista de pessoas que participaram desse homicídio qualificado. Então, além do Marcos Neves, que foi preso e condenado a mais de 40 anos de prisão, a Justiça condenou outras 11 pessoas. 3 pessoas foram absolvidas e um outro nome que foi colocado pela equipe da DHS foi o nome de uma pessoa que morreu logo após o crime, né? Então essa pessoa acaba aí ficando fora desse julgamento, mas a equipe do TEJAM, além do Marcos, condenou outras 11 pessoas que participaram desse assassinato, né? Então agora com a prisão do Marcos, o inquérito, o processo, ele foi finalizado. Marcos, como eu falei, foi condenado a 46 anos e 5 meses de prisão no fechado por ter participado desse homicídio, por ter participado aí do assassinato do policial militar Portilho em maio de 2017. Condenado por homicídio qualificado, condenado por corrupção de menores, tráfico e muitos outros crimes. Volto com você. Muito obrigado, Samara Maciel, a mãe do Samuel. É capaz. Ó, 46 anos tá bom, elenco? Tá bom 46 anos? 46 anos? Tá bom? Tá bom? É, porque a gente sabe, né? Passa de 15 anos, uma pena de maior do que 15 anos, a pessoa pode ali recorrer, né? Mas isso, nós estamos falando de 46 anos pelo crime do cara, do policial, entendeu? Só por esse. Ainda tem outros crimes, corrupção de menores, tráfico de drogas, homicídio e tudo mais. É um cara bastante perigoso, que estava em Beruri, tentando se esconder. O cara sai e vai para uma outra cidade, uma cidade menor, achando que, não, se eu não conseguir ser ali, agora nessa daqui eu vou ser o cara, eu que vou mandar e desmandar. A polícia aproveitou que ele foi preso por roubo majorado, só para conhecer esse cara. Deixa eu ver aqui. Ah, rapaz, é o cara lá que matou o outro em 2017. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele atrás das grades. Ele já vai participar ali da sessão de julgamento online e ele só vai para Manaus já para responder o crime. Acabou. 46 anos. Perfeito, perfeito. Tira o cara de circulação. Eu só espero que ele fique todo esse tempo atrás das grades. É difícil? É difícil. Mas a gente sempre espera que a justiça seja feita, viu? Na manhã de hoje, uma suposta discussão entre ocupantes de um veículo causou um acidente na Avenida André Araújo. O Luiz Henrique tem as informações na tela. O acidente foi por volta de 7h30 da manhã desta segunda-feira, aqui neste trecho da Avenida André Araújo, bem em frente à sede da Agência Nacional de Mineração. De acordo com as informações repassadas pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, que foram as primeiras autoridades a chegarem ao local, nos informaram que neste carro branco que ficou parcialmente destruído aqui nessa parte, o para-choque, pneu, inclusive o para-brisas também ficaram destruídos. Neste carro branco existia um casal que estavam trafegando aqui pela Avenida André Araújo, quando em um determinado momento, quando eles passavam aqui por este trecho da via,
começaram a discutir. Foi no momento, então, em que a mulher que estava conduzindo este veículo acabou girando todo o volante para o lado direito e acabou colocando o veículo aqui nesta calçada. No momento em que o veículo veio para essa parte, passava uma pessoa por aqui, que inclusive ficou com um corte aqui na região da costela, mas de acordo com os agentes, a pessoa realmente só teve escoriações, foi um corte superficial aqui nessa parte de cima e depois essa vítima foi liberada. Felizmente só foi isso mesmo. Além disso, as duas vítimas, as pessoas que estavam no casal, o homem e a mulher, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que logo em seguida foi acionado. Agora esse caso deve ser investigado pelas autoridades para apurar o que realmente aconteceu durante esse acidente de trânsito aqui na Avenida André Araújo. Não, mas agora eu quero saber quem era que estava com a razão. Se era a mulher ou se era o homem. Tá de bom tamanho para vocês? Como isso, Luiz? Eles correram... Ei, rapaz, isso aqui foi por causa da discussão. Por causa da discussão. Por causa da discussão, os dois iam perdendo a vida. Poderia ter sido algo pior. Poderia ter sido algo pior. Poderiam ter tirado a vida de uma outra pessoa que passava na calçada. Tudo isso por discutir. Entendeu? Um querendo ter mais razão do que o outro. E lá, perderam o controle e quase tiram a vida de alguém. Que isso, rapaz? Meu Deus do céu. E outra na André Araújo, hein? De manhã cedo, legalzão trânsito de manhã. Ei, André Araújo, ei. André Araújo pela manhã, ei. Tranquilo. O trânsito, direto. Flui tranquilo, né? Flui muito bacana, né? De manhã, André Araújo. Eita, agora... Imagina o cara que se atrasou hoje no trabalho, dando uma olhada aqui no nosso horário, dizendo, rapaz, não foi discussão, não. Não pode ter sido uma discussão. Foi isso que atrasou. É, rapaz, tá aí, ó. O casal tava discutindo, o cara perdeu o controle, deixaram o trânsito dessa forma aí que você vai vendo. Rapaz. Tranquilão, hein, Zé? André Araújo, 6h30. Ei, 6h30. Rapaz. E a Justiça do Amazonas concede habeas corpus para Caio Claudino. Você lembra desse cara? Suspeito de assassinar a servidora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvanilde Ferreira. O crime aconteceu em 2022. Jéssica Oliveira tem os detalhes ao vivo aqui pra gente. Boa noite pra você, minha amiga. Olá, Luiz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O pedido de soltura aí de Caio Claudino. Só um segundo, Luiz. Vamos lá, continuando, Luiz. O pedido de soltura de Claudino, suspeito de ter assassinado a servidora pública Silvanilde Ferreira na noite do dia 21 de março de 2022, foi concedido pela Justiça do Amazonas. Segundo a desembargadora Misa Thelma, pela ausência de requisitos para a manutenção da custódia de Caio, foi concedido alvará de soltura, mas tem os quesitos aí que Caio Claudino tem que cumprir. Ele não deve seguir para outro estado, ele não tem que comparecer também a bares e nem outros locais que tenham bebidas alcoólicas, não deve ter contato também com os familiares de Silvanildes. E também ele está sendo monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. E após a soltura dele também, Luiz, ele tem que comparecer ao juízo em até 48 horas. Então, de acordo ali com o advogado, esse pedido foi realizado junto à Justiça. Isso porque a defesa não estava tendo acesso às provas que já foram produzidas. Então, só para a gente relembrar o caso, antes de relembrarmos o caso, nós solicitamos, Luiz, nota do TJAM para saber mais detalhes a respeito dessa decisão, mas não tivemos resposta. Tentamos contato também com o Ministério Público para saber se vai recorrer dessa decisão, também não tivemos respostas. Entramos em contato também com a SEAP para saber se o Caio ainda permanece preso ou se ele já foi liberado, mas também não tivemos respostas. Para a gente relembrar esse caso, Silvanildes Ferreira, ela foi encontrada morta pela filha na noite do dia 21 de maio de 2022. A filha tentou encontrar, Stephanie Vegas, tentou contato com a mãe na noite do dia 21 duas vezes, não conseguindo contato, foi até o apartamento de Silvanildes e já encontrou a mãe morta. De acordo com as investigações, a servidora ela foi assassinada com 13 facadas, inclusive uma na garganta.
O suspeito, o Caio, ele confessou o crime, ele estava como segurança na noite ali do crime, estava como segurança de uma festa que ia acontecer ali no apartamento da vítima, da servidora. Ele confessou o crime, disse que matou a Silvanilde por conta que estava sob efeito de drogas e que queria dinheiro. Só que após 3 dias ali ele ter confessado o crime, ele mudou o depoimento, né? Ele disse que não estava no local no dia do crime e que também não teria matado a servidora. A gente vai continuar acompanhando esse caso, Luiz, novas atualizações, se o Ministério Público vai recorrer dessa decisão, que inclusive foi hoje, né? Esse pedido de soltura foi liberado pela Justiça do Amazonas hoje, nesta segunda-feira. Então, novas atualizações, se o Ministério Público vai recorrer ou não, se o Caio ele já foi realmente liberado, a gente noticia na programação da TV A Crítica. Luiz, eu volto com você. Muito obrigado, Jéssica Oliveira, trazendo as atualizações em torno desse caso. Fazia tempo que a gente não comentava, hein? Fazia tempo que a gente não comentava esse caso que chocou todo o povo amazonense, principalmente aqui da capital. Até porque eram informações que estavam ali a todo momento sendo ali solicitadas por parte da imprensa, por parte da sociedade que queria um esclarecimento. Foi um caso que chamou a atenção geral, né, que comoveu a população. Né? Eu, por exemplo, acompanhei de perto desde o primeiro momento em que esse crime aconteceu até o desdobramento em torno da DHS, que foi bastante questionada, mas questionada por respostas. É claro que informações que são informações que bastante relevantes, né? Realmente a delegacia ela tem que manter em segredo, até para não atrapalhar todo o trabalho por conta da imprensa, que o nosso papel é aqui, trazer informações para você. O que está acontecendo? É esse o nosso papel. Mas a DHS tem ali que manter algumas informações em segredo justamente para não atrapalhar as investigações. Estivemos acompanhando de perto durante toda a programação da TV A Crítica, você soube todos os detalhes e nós estamos trazendo uma atualização. Caio Claudino teve concedido ali a liberdade para responder em liberdade nesse crime, através de medidas cautelares. E é claro que a gente vai seguir acompanhando para saber se de fato ele já foi liberado ou não, se essa decisão está chegando agora para ele. Tudo vai ser bem esclarecido e qualquer atualização na tela da TV A Crítica você sabe que você fica sabendo primeiro, viu? Pode tirar da tela. Um jovem identificado como Gabriel Souza, de 18 anos, foi morto com pelo menos 5 tiros no centro de Manaus. Câmeras de segurança flagraram o momento e a Jéssica Oliveira traz todos os detalhes. 5 horas da tarde de segunda-feira, esse foi o horário em que os moradores aqui dessas redondezas da rua Lobo da Almada, no centro da cidade, ficaram assustados ao escutarem cerca de 20 disparos de arma de fogo. Quando tudo se acalmou, os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados. Chegando aqui ao local, eles se depararam com o corpo do homem dentro do bar. O homem foi identificado por Gabriel Souza Ramos, 19 anos, conhecido aqui na região por Biel. Ele foi assassinado com mais de 5 disparos de arma de fogo. Até o momento, nós não temos informações oficiais da motivação e quem foram os autores do crime. Mas, de acordo com a polícia militar, um carro branco estacionou bem na frente do bar. 3 pessoas saíram e efetuaram os tiros contra a vítima. Os criminosos conseguiram levar ainda do Gabriel celular e dinheiro. Em seguida, foram embora. Os peritos do Departamento de Polícia Técnica e Científica também estiveram na cena do crime, analisaram e constataram mais de 5 disparos de arma de fogo pelo corpo de Gabriel. A polícia militar acredita que o crime pode ter envolvimento com o tráfico de drogas, já que essa área aqui da rua Lobo da Almada é bastante perigosa, é considerada área vermelha. Mas é mais um homicídio que a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar. A Polícia Civil não informou se o Gabriel Souza Ramos ele tinha passagens pela polícia. Olha, vem comigo que a informação não acabou aqui no Alerta. Um homem de 33 anos que trabalhava guardando carros foi executado com 28 tiros. Isso na Rua do Comércio, viu? No bairro Parque 10, na zona centro-sul aqui da capital. Segundo informações repassadas à polícia, os suspeitos chegaram ao local em um carro de cor prata, balearam a vítima e fugiram. Balearam não, né? Executaram. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Meu Deus. Misericórdia, hein? Tava com raiva isso aí. Em Rondônia, delegado foi assassinado pela esposa. Essa história é uma história macabra, viu, gente? Uma história macabra.
Sabe por quê? Porque logo depois dela assassinar o delegado, a própria mulher, em seguida, se matou. Ela matou o cara e depois se matou. Alex Fontes, na tela do Alerta. O delegado da Polícia Civil, Júlio César Árabe Gomes da Silva, tinha 60 anos. Ele foi assassinado em um apartamento nesse residencial. A esposa Jaqueline Aparecida Juliati, de 50 anos, teria atirado o delegado e depois cometido suicídio. Segundo informações da polícia, o delegado estaria dormindo quando foi morto pela mulher. Na sequência, Jaqueline atirou contra o próprio queixo e morreu no próprio local. A filha do casal ouviu 4 disparos de arma de fogo e se deparou com a cena chocante. O delegado foi encontrado de bruços na cama e a mulher caída no chão com a arma na mão. Os policiais apuraram no local que o casal estaria em processo de separação e as discussões eram constantes no residencial. Júlio César Árabe era diretor das 2 delegacias de homicídios da capital. Gente, um homem de 25 anos, armado com uma machadinha, ele invadiu uma creche e matou 4 crianças. Além disso, feriu outras 4. O que eu fico me perguntando, minha diretora e você aí de casa, é como que foi para um pai receber essa notícia? Porque o pai deixou a criança, deixou o filho na creche, foi embora trabalhar. E se o pai não recebeu o telefonema para saber da situação e viu na TV o que estava acontecendo, como é que esses pais não ficaram? Como? A gente vai rodar com as primeiras informações. Pode colocar em tela cheia, vai. O ataque aconteceu no início da manhã desta quarta-feira, na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Meu Deus, gente. Um homem pulou o muro da escola armado com uma machadinha e desferiu vários golpes de forma aleatória contra as crianças. 4 menores foram mortos no pátio da unidade de ensino durante uma brincadeira. Entre elas, 3 meninos e uma menina, com idades de 4 a 7 anos. Outras 4 ficaram feridas e uma delas está internada em estado grave. A Polícia Civil toda está empenhada, né, na identificação da motivação desse fato. Né? A Polícia Militar também está atuando, está na rua, e a Polícia Civil, com essas informações, vai tentar o quanto antes desvendar, apurar a motivação desse autor, dessa tragédia em Blumenau. O prefeito de Blumenau decretou luto oficial de 30 dias na cidade. A cidade de Blumenau vai decretar luto aí de 30 dias para que a gente possa também tentar apoiar. Estamos nos colocando à disposição das famílias. Vamos avaliar como cada família quer fazer o seu velório e vamos agora cuidar também dessa creche e de todos os nossos professores das redes municipais, estaduais e privadas que nesse momento estão consternados, como tenho certeza que todas as famílias da cidade. Olha, o jornalismo da Rede TV optou por não identificar o agressor, mesmo ele sendo maior de idade. A decisão está ligada a estudos que mostram que esse tipo de exposição pode incentivar novos ataques. Ao vivo, o João Gomes vai chegar aqui com a gente no Alerta, porque nós vamos seguir falando desse caso que tomou conta do noticiário de hoje. O repórter João traz ao vivo mais detalhes de toda essa situação. Ô João, boa noite para você, meu amigo. O que você traz de atualização, né, de agora à tarde? Boa noite para você. Olá, Luiz. Muito boa noite para você, muito boa noite a todos que seguem acompanhando a programação do Alerta Nacional. A gente, infelizmente, segue falando desse 5 de abril que marcou o Brasil como um dos dias mais tristes do ano. Essa chacina, infelizmente, vai ficar marcada e, apesar da morte dessas crianças dentro dessa escola, outro momento bastante difícil de assistir foi a chegada dos pais, como você dizia agora há pouco, à frente dessa creche. Dezenas de pais
foram até a frente desse centro de educação infantil logo após receberem informações sobre o ataque e pelo menos 4 desses pais, infelizmente, receberam a notícia de que os filhos não tinham resistido aos ferimentos após terem sido atacados. Tratam-se de 4 crianças, são 3 homens, 3 meninos e uma menina. Uma informação que infelizmente chama muita atenção é que essas 4 crianças todas eram filhos únicos. Tratam-se do Bernardo Machado, de apenas 5 anos de idade, Bernardo da Cunha, de apenas 4 anos de idade, e a Larissa Maia, de 7 anos, além do Enzo Barbosa, de também 4 anos de idade. O pai do Bernardo, uma das crianças assassinadas, ainda muito abalado, conseguiu conversar com uma equipe de reportagem em frente a essa creche e, por mais que o momento fosse muito difícil, ele ainda teve forças para falar sobre os últimos momentos que ele passou com o filho dele. Nós vamos escutar agora o pai do Bernardo. Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando coelhinho, e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Olha, durante a tarde desta quarta-feira, a Prefeitura de Blumenau, junto a autoridades de segurança pública, realizaram uma coletiva de comunicação para falar sobre o processo de investigação desse caso. O assassino, que tem 25 anos de idade, se entregou para a polícia e o delegado-geral de Polícia Civil de Blumenau destacou que o homem já tinha passagem pela polícia, pelo menos 4 passagens envolvendo ocorrências de extrema violência. Nós vamos agora escutar o delegado-geral de Blumenau, que falou durante a tarde desta quarta-feira sobre o caso. Ele tem 25 anos de idade, é natural de Salto do Lontra, estado do Paraná, mas desde 2009 já possui carteira de identidade aqui no estado de Santa Catarina. Ele possui pelo menos 4 passagens policiais, uma em 2016, mais precisamente no dia 20 de novembro, por uma briga em uma casa noturna, onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021, no dia 1º de março, ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022, dia 11 de julho, ele foi abordado e estava na posse de cocaína. E acabou sendo autuado, em um termo circunstanciado, por policiais militares aqui de Blumenau. E no dia 8 de 12, final do ano de 2022, ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Nós fizemos esse levantamento, ele foi entrevistado por mim, pelos delegados Rodrigo Raites, que está aqui presente, e também pelo delegado Rony Reis Esteves. E nesse primeiro momento nós fizemos uma divisão de atribuições. O delegado Rafael Lorenzetti, ele fará o auto de prisão em flagrante desse indivíduo, que responderá por 4 homicídios triplamente qualificados e por 4 tentativas de homicídio triplamente qualificados. Luiz, ainda durante a coletiva de comunicação que aconteceu essa tarde, a vice-prefeita de Blumenau também falou com a sociedade. Ela fez questão de usar o espaço para destacar informações sobre o estado de saúde das crianças que sobreviveram ao ataque, apesar de terem sido encaminhadas em grave estado de saúde para os hospitais de Blumenau. Então a gente acompanha agora a fala da vice-prefeita falando sobre em que estado de saúde estão essas crianças atacadas. Nós vamos ouvi-la agora também. Então, nós temos 4 crianças sendo acompanhadas e atendidas pelo Hospital Santo Antônio e recebi agora, então, o boletim delas de que todas em sala de recuperação anestésico, mas ao final do dia serão liberadas, então, para o leito de enfermaria, previsto alta médica para as próximas 24 horas. Olha, Luiz, então agora o processo de investigação acontece por meio da Polícia Civil de Blumenau. O delegado destacou que para essa investigação foi elencado um time de pelo menos 4 delegados, além de uma psicóloga especializada em trabalho com policiais. A polícia disse que esse processo de investigação acontece agora em 3 fases. A primeira é identificar a motivação do crime, a segunda, a fase de planejamento e a terceira, a execução do crime. O convite para essa psicóloga especializada em
fazem trabalhos com policiais para integrar o time de investigação, acontece para que ela faça um mapeamento comportamental de detentos em Blumenau que hoje já respondem à justiça, mas em liberdade. A ideia é fazer um mapeamento comportamental desses detentos para saber se eles têm traços de comportamento parecidos com o desse homem de 25 anos. E a ideia, então, é tentar prevenir novos ataques que possam vir a acontecer por meio de criminosos que têm esse potencial. Volto com você no estúdio, Luiz. Foi preso hoje no estado do Pará o quarto suspeito de participação no assassinato do delegado da Polícia Civil do Amazonas, o nosso querido Aldenei Góes, gente. O caso que ocorreu em outubro do ano passado em Belém. Luiz Henrique Almeida tem os detalhes aqui na tela. Vinícius da Costa Calandrini, o Pipoca, foi preso na manhã desta terça-feira em Mosqueiro, distrito de Belém, no estado do Pará. De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, Pipoca foi o responsável por levar a motocicleta utilizada pelos executores do crime durante a fuga. No inquérito consta que ele deixou a motocicleta ao lado de fora da farmácia onde estava o delegado Aldenei Góes, já com a chave na ignição e virada para a via. Ela estava então aguardando somente a saída dos criminosos do estabelecimento comercial. No processo diz ainda que depois disso ele fugiu em um carro e não havia sido mais visto. A polícia informou que ele já estava acostumado a roubar ouro com esse mesmo grupo de criminosos já presos nesta investigação. Ele não foi encontrado em nenhum endereço vinculado a ele, por isso a polícia solicitou à justiça a prisão preventiva dele. Havia uma suposição de que o delegado Aldenei Góes fosse vítima de uma emboscada, mas depois que a polícia conseguiu coletar elementos que comprovassem que esse grupo criminoso atuava em roubo a ouro no estado do Pará, essa hipótese foi descartada. O delegado Aldenei Góes estava de férias com a família no estado do Pará e no dia 28 de outubro do ano passado foi, no período da noite, em uma farmácia no bairro Sacramento, na cidade de Belém, realizar compra de alguns produtos. No momento em que ele estava realizando o pagamento, estava no caixa desse estabelecimento comercial, o delegado já foi surpreendido por esses criminosos, que entraram armados no estabelecimento e já o renderam. O delegado ainda sacou a arma para tentar revidar, mas não obteve sucesso e infelizmente morreu. O caso foi de bastante repercussão, não apenas no estado do Pará, mas aqui no Amazonas também. Afinal, o delegado Aldenei Góes era uma pessoa muito querida por todos os colegas e principalmente pela imprensa. Ainda no ano passado, outros dois envolvidos no crime foram presos. Micael Gustavo Moraes de Souza, no estado do Tocantins, e David José Santos Batista, no Maranhão. Além disso, em fevereiro deste ano, Caroline Moraes Negrão foi presa na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Só faltava o último suspeito de envolvimento no caso, o Vinícius da Costa Calandrini, que foi preso hoje. Com isso, a Polícia Civil do estado do Pará considera que o caso está completamente solucionado, tendo em vista que os suspeitos de envolvimento no caso foram presos e agora vão ficar à disposição da Justiça. O casal de pescadores José Nilson de Souza Bernardo e Maria das Graças Mota foram encontrados e resgatados após ficarem à deriva, gente. Eita, meu Deus, dentro de uma embarcação no meio do rio. Jéssica está aqui com a gente. Explica melhor toda essa história, Jéssica Oliveira. Boa noite para você, minha amiga. Boa noite, Luiz. Boa noite para todo mundo que acompanha a programação da TV Crítica. A gente fala sobre esse resgate aí, né, da Dona Maria e do seu José Nilson. Infelizmente, Luiz, o seu José Nilson Bernardo, de 68 anos, ele já foi encontrado sem vida. Tudo aconteceu no dia 26 de março, né, na última terça-feira, Luiz. Eles saíram para pescar, né, o casal, a Dona Maria com o seu José Nilson, saíram para pescar. Eles saíram em duas embarcações, uma maior, uma canoa maior e outra menor.
A maior era para eles guardarem ali os equipamentos, os peixes, e a menor era para eles realizarem ali a pescaria. Geralmente esse tipo de pescaria, eles saem mesmo por um período de 2 dias, 3 dias e retornam para casa, né? O retorno seria na última quinta-feira, não retornaram e a família começou a ficar em desespero, né? Logo acionaram ali, os familiares acionaram os órgãos competentes, inclusive a Marinha, que iniciou as buscas. E quando foi na manhã de terça-feira, né, hoje por volta de 11 horas, uma aeronave do 9º Distrito Naval da Marinha conseguiu localizar ali a embarcação com a Dona Maria e o seu José Nilson. A Dona Maria, inclusive, estava fazendo sinal ali, pedindo socorro, e com a ajuda também do Corpo de Bombeiros conseguiram fazer o resgate, né, do casal. Infelizmente, o seu José Nilson, ele já estava morto. Conforme ali informações da Dona Maria, ele teve um mal súbito, provavelmente ele sofreu um infarto. Logo em seguida, o corpo do seu José Nilson foi levado para a comunidade Carão, né, nas proximidades ali onde aconteceu o desaparecimento, onde eles ficaram à deriva no Rio Negro. Ele foi levado, o corpo dele, para essa comunidade, onde vai ser velado. A Dona Maria, ela foi levada para o hospital aqui da capital amazonense, né, o hospital referência, não foi divulgado o nome do hospital, mas ela foi conduzida aqui para receber ali os atendimentos médicos, né. De acordo com uma nota divulgada pela Marinha, um inquérito vai ser instaurado, né, para investigar o caso, para saber de fato o que aconteceu, a motivação ali do casal ter perdido e realmente a morte também, né, o que aconteceu de fato com o seu José Nilson. E após esse inquérito ser concluído, Luiz, vai ser encaminhado, né, esse inquérito vai ser encaminhado para o Tribunal Marítimo. Qualquer atualização sobre esse caso a gente volta a noticiar. Luiz, desde já também os nossos sentimentos, né, aos familiares. Eu volto com você. O suspeito de participar do assassinato do cabo da Polícia Militar se entregou à polícia. Samuel Souza seria o responsável por dar fuga a um comparsa logo após do crime. Maiara Rocha, quem chega e conta tudo pra gente na tela. Na tarde do último sábado, os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros receberam uma visita um tanto diferenciada. Quem passou pela porta principal foi o Samuel Souza, de 20 anos de idade. O que ele veio fazer aqui? Ele veio se entregar. Ele é suspeito de ter participado da morte do cabo da Polícia Militar, João Marcos Torres, assassinado no dia 30 de março em um bar na zona norte da capital amazonense. Samuel sabia que estava sendo procurado e resolveu, por conta própria, procurar a equipe policial. A partir de agora, ele responde por homicídio. De acordo com o depoimento dele, também com a investigação da polícia, ele foi o responsável por dar fuga ao comparsa, ao Jussier, que teria ali tirado a atenção do policial, teria o distraído para que ele pudesse ser assassinado. Balanço dessa história: o Jussier, o responsável por distrair o policial, foi preso. Samuel se entregou à polícia. O Hudson, o responsável por atirar contra o policial, ele morreu durante um confronto. E já o Alexandre Souza segue foragido. É procurado pela polícia. Qualquer informação a respeito do Alexandre, basta ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Vale ressaltar que a motivação desse crime está sendo investigada. A polícia prendeu um homem conhecido como Boneca. Suspeito de ter participado de... Olha, rapaz. Esse queima. E era perigoso, Boneca, viu? Rapaz. O cara é boneco assassino. Boneco assassino. Suspeito de um triplo homicídio. Isso no bairro da Compensa, em setembro do ano passado. Uma das vítimas estava no 7º mês de gestação. Eita, rapaz, o cara gosta de matar gestante, é? Ah, meu amigo, te prepara que tu vai colher isso aí, hein? Maiara Rocha na tela. Imagine a cena e recrie ela na sua mente. O sujeito acaba de sair de uma sessão de cinema, estava com uma companhia agradável, tinha assistido aquele filminho, comido uma pipoquinha. E assim que saiu do cinema, que fica em um shopping da cidade, de repente foi surpreendido por policiais civis e preso. Qual seria o motivo dessa prisão? Não se engane.
Maurício Pereira da Silva, mais conhecido como Boneco, teve o mandado de prisão cumprido nessas circunstâncias. A prisão dele aconteceu na noite de segunda-feira. Ele é suspeito de ter participado de um triplo homicídio que aconteceu em setembro do ano passado na rua Belo Horizonte, que fica no bairro Compensa. As imagens de câmeras de vigilância mostram essa ação criminosa. Ele, juntamente com os comparsas, assassinam Hudson, a Jânia e a Vanessa. Vale ressaltar que a Vanessa estava no 7º mês de gestação. A partir dali, a polícia começou a investigar e chegou até 4 suspeitos. Desde pronto já identificamos a participação aí de 4 pessoas. As investigações avançaram de modo que conseguimos identificar 3 desses participantes, né, com uma vasta ficha criminal aí no mundo do crime. E ainda no ano passado prendemos o primeiro participante desse delito, que foi o Eliel. Né? Ele era o condutor do veículo. Não houve muita divulgação na época porque estávamos no encalço dos outros. E no dia de ontem recebemos informações de que o Boneca, né, o Maurício, estava trafegando num shopping da cidade de Manaus. Balanço da investigação. A Polícia Civil prendeu 2 suspeitos. O terceiro, Pateta, segue foragido. Qualquer informação a respeito dele, basta ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Esse trabalho policial continua para identificar o 4º sujeito que participou desse triplo homicídio. O Boneco chegou a ressaltar aos policiais civis que ao longo desse período que esteve foragido, ainda sofreu uma represália, porque matou uma mulher grávida. Os próprios comparsas do mundo criminoso deram um tiro na perna dele, não para matar, somente para assustar. Vale ressaltar que a Vanessa, a gestante, foi socorrida, levada ao Joventina há dias. Foi feita uma cesariana de emergência. O bebê dela foi levado até a maternidade Moura Tapajós, porém morreu horas depois porque era um bebê de prematuridade extrema. A partir de agora, esse trabalho continua para elucidar esse caso e aí sim descobrir a motivação. Muito obrigado, Mayara Rocha, pelas informações. Boneco com defeito. Boneco com defeito. Como é, diretora, sabe o que ele deve ter falado aos policiais? Definitivamente, ele deve ter contado a quem o prendeu. Vocês queimaram meu filme, ó. O cara saiu da sala do cinema, achando que ia pra casa, do nada, a polícia ali com ele, viu? Aqui o Boneca! Aê! Caiu a casa dele, rapaz. Caiu a casa do Boneca. Eita. Traz aí o outro, minha diretora, que tá foragido. Você que tá em casa agora, você que tá nos assistindo agora. Você vai precisar, e você precisa auxiliar a polícia, entendeu? Você precisa colaborar com o trabalho da polícia. Tem um, né, que tá foragido, é o tal do Dorme Sujo. Rapaz, o Pateta... Mas o que o povo pensa, hein, minha diretora, na hora de colocar um apelido no meio do cara quando ele entra pro crime, hein? O que vale pra chamar o cara, hein? Característica? Será que é um cara que não... ele já é pateta por estar no mundo do crime, isso a gente sabe. Mas será que o cara não gosta... O cara é que nem a... Qual era? Rapaz, esqueci até o nome daquela blogueira lá, mas deixa pra lá. Dorme Sujo! Dorme Sujo precisa ser encontrado e você pode aí, entendeu? Auxiliar a polícia. 181 ou 98118 9535. O Dorme Sujo faz o seguinte, te entrega, meu amigo. Te entrega. É melhor. Tô avisando, é melhor, eu acho que é melhor você se entregar, viu? Já caiu todo mundo. Se entrega logo. A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira o vendedor ambulante suspeito de ter assassinado o palhaço Creme de Leite no bairro Alvorada. Você lembra desse caso? Nós mostramos aqui. O suspeito confessou o crime para a polícia. Jéssica Oliveira conta tudo pra gente. O mandado de prisão temporária foi expedido na última sexta-feira pela Justiça do Amazonas. Gerlan Batista Souza, 38 anos, é suspeito de ter assassinado Hilton Costa, conhecido em Manaus por Palhaço Creme de Leite.
O crime aconteceu no dia 26 de março de 2023. De acordo com as investigações, o Wilton Costa, o palhaço, ele estava na Rua 7, no bairro Alvorada, zona centro-oeste da cidade, quando o Gerlan chegou para ele oferecendo amendoim. O palhaço não quis, mas Gerlan continuou a insistir. Por conta da insistência, houve uma discussão. Logo em seguida, Gerlan foi embora da Rua 7 e, quando retornou com uma faca armado, matou o palhaço. Após o crime, a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros iniciou os trabalhos investigativos. E na tarde de terça-feira, conseguiu localizar o suspeito, Gerlan Batista, de 38 anos. Ele estava trabalhando na Ponta Negra como vendedor ambulante. Ele foi preso pela equipe de investigação e, na sequência, ele foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para os procedimentos legais. A polícia prendeu na Grande Belo Horizonte o golpista do amor. Eita, rapaz! O homem é suspeito de enganar pelo menos 19 mulheres durante relacionamentos amorosos. Ô, Patrícia, isso não é fake não, né? Rapaz, o cara era um galanteador mesmo. Boa noite pra você. Boa noite novamente, Luiz. Pois é, não é fake não. Olha só, ele se cadastrava em aplicativos de mensagens, fazia o papel do bom moço, do príncipe encantado. Sabe aquele homem que é para casar, Luiz? Só que não. Era golpe. Uma das vítimas chegou a ter um prejuízo de R$180 mil. Pode rodar as imagens, coloca as imagens do caso na tela, por favor. Olha só, nossa equipe registrou o momento que o Dom Juan chega algemado na delegacia de Sarzedo, na região metropolitana aqui de BH. Segundo as investigações, esse é o Douglas Marques, ele tem 30 anos e agia da mesma forma. Escolhia e abordava as vítimas entre 19 e 35 anos, sempre em aplicativos e sites de namoro. Nos encontros, o Douglas era carinhoso, aparentava, ter um bom caráter, enchia as mulheres com elogios, fazia planos de construir uma família e a mulherada acabava caindo na lábia dele. Depois de conquistar a confiança das vítimas, ele engatava o namoro e depois de um tempo começava a tirar dinheiro das vítimas, com histórias que vão desde doença na família até dificuldade nos negócios. Uma das vítimas chegou a ter um prejuízo aí de R$180 mil e ele sumia depois de conseguir o dinheiro que ele queria. A gente tem o desabafo de uma dessas vítimas do Douglas e que não quis ser identificada, e também a fala do delegado Arthur Vieira, responsável pelo caso. Vamos ver. Ele foi mexendo com o meu psicológico, falando que os pais estavam doentes, que ele precisava cuidar dos pais. O meu prejuízo com ele foi R$30 mil. Há caso de que ele extorquiu uma das vítimas em função de ter fotos sensuais dela no seu telefone e ameaçou a vítima de colocar essas fotos na internet. Luiz, até agora 19 vítimas já foram identificadas, mas segundo a polícia, o número pode ser ainda maior do que apontam as investigações, porque os agentes encontraram na casa do suspeito cartas com declarações de amor e um caderno com anotações com mais de 250 nomes de mulheres que podem ser aí supostas vítimas. O prejuízo causado pelo golpista do amor chega a R$300 mil, segundo levantou os policiais, que também investigam a prática de crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, já que o Douglas agredia e intimidava as vítimas quando a estratégia sentimental fracassava. Ele, que está preso temporariamente, Luiz, negou os crimes. Volto com você, Luiz. A advogada e a filha da servidora Silvanilde Ferreira, assassinada em maio do ano passado, se manifestaram contra a soltura do principal suspeito do crime, o Caio Claudino, após habeas corpus concedido pela Justiça. Jéssica Oliveira, na tela.
Na última segunda-feira, a Justiça do Amazonas concedeu o pedido de soltura de Caio Claudino, suspeito de ter assassinado a servidora pública Silvanilde Ferreira no dia 21 de maio de 2023. Inclusive, a Justiça, ela determinou que o Caio não tivesse contato com a família, não saísse do estado, nem comparecesse também a bares e em locais que tivesse bebidas alcoólicas. Como é esperado, a família da vítima está realmente num estado de pânico, porque, como já foi amplamente divulgado, a vítima tinha apenas uma filha, que é a Stephanie. E a Stephanie, infelizmente, nesse momento, ela é órfã de pai e mãe, porque o pai da Stephanie também, pouco tempo antes, uns 2 anos antes, já havia também morrido de causas naturais. Então, diante disso, gera, né, toda uma instabilidade, uma insegurança, um receio de repente, encontrar com o algoz da sua mãe. Já pensou? Imagina, Stephanie está num ambiente e, de repente, encontrar com aquela pessoa que foi a responsável por tirar a vida, né, da sua única família. Mas o que importa esclarecer é que o que mais traz um certo estarrecimento, não apenas à família, mas ao campo jurídico, é o fundamento, né, de que foi utilizado pela defesa para que essa liberdade fosse concedida, que foi o argumento do excesso de prazo. Resta esclarecer que não houve excesso de prazo por parte da autoridade policial ou do Ministério Público ou mesmo do juiz responsável pelo caso. Muito pelo contrário. Se hoje passaram-se 10 meses sem que exista uma solução nesse processo, a culpa foi única e exclusivamente da defesa. Agora, o que causa mais estranheza é que a defesa tem se manifestado recentemente sobre o argumento de que não há provas nos autos de que o Caio seria o responsável por esse homicídio. O que causa, no mínimo, estranheza. Por quê? Porque todas as provas nesse processo são provas periciais. Nós temos dentro dos autos laudo pericial com material genético do Caio na arma do crime, na faca. Nós temos material genético do Caio no espelho do banheiro logo próximo ao corpo da vítima. Nós temos no coturno que ele usava no dia dos fatos sangue da vítima. Nós temos o horário específico que a porta do apartamento da vítima foi aberta e a única pessoa que foi vista nas imagens indo até o andar da vítima foi o Caio. Nós temos uma confissão do Caio que foi feita na delegacia. Mas temos um argumento de que supostamente esta confissão teria sido de alguma forma por meio de coação. Mas depois nós temos uma entrevista ao vivo dada ao Caio, concedida ao Caio, a todos os veículos de comunicação que estavam em frente da delegacia, onde ele pediu desculpas, inclusive à família da vítima. Quem o coagiu ali? A imprensa? Porque não há como se falar em coação. Como que agora a defesa vem utilizar de argumentos chulos, de que não há provas nos autos, de que não há laudos, de que não há perícia? Há sim. O que há também nos autos é uma protelação desnecessária da defesa com um claro intuito de utilizar isso como argumento para que o Caio seja posto em liberdade. Para a filha da servidora, o pedido de soltura concedido pela Justiça é assustador. Quando eu descobri que ele tinha saído, isso me assustou muito. Porque eu não acho aceitável ele ter feito o que ele fez com minha mãe e ele ter a possibilidade dele sair da cadeia e de ele estar livre, e de ele estar andando por aí, e de eu não poder fazer diversas coisas e viver minha vida normalmente, mais uma vez, por causa dessa pessoa que só fez mal, dessa pessoa que acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha mãe, que é um perigo para a sociedade. E eu não consigo entender o motivo dele ter conseguido sair da cadeia, o motivo dele conseguir estar solto e de as pessoas acharem isso normal, porque isso não é normal. Isso não é normal. Stephanie também pede que a decisão seja revogada e que a justiça pela mãe seja feita. Não achava que em 10 meses depois de tudo que ele fez, ele ia conseguir sair de novo livre pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Porque é inadmissível, é inaceitável, é revoltante. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho como mudar e eu dependo que as pessoas responsáveis por essa autorização desfaçam isso e coloquem ele de volta na cadeia, para que eu tenha paz, para que eu tenha liberdade e principalmente para que haja justiça pela minha mãe. Lembrando que o crime aconteceu no dia 21 de maio de 2022. A própria filha, da servidora Silvanildes Ferreira, a Stephanie, encontrou a mãe morta no apartamento onde morava. O próprio Caio, 10 dias após o crime, ele confessou, disse que estava sob efeito de drogas e que queria dinheiro. De acordo com as investigações,
investigações, a servidora pública Silvanildes foi assassinada com 13 facadas, inclusive uma na região da garganta. Agora o Caio, com esse pedido de soltura, que foi concedido pela Justiça, ele está sendo monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Essa decisão é uma decisão liminar. É uma decisão que foi dada ouvindo apenas a defesa. Agora, a pessoa, a magistrada, a desembargadora que concedeu essa liberdade para ele, vai ter acesso às informações do juiz responsável do caso, vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir as manifestações da acusação e depois disso vai ser pautado um julgamento. Nós temos a esperança e a expectativa de que no momento deste julgamento, com acesso a todas as provas e todos os documentos verdadeiros, verídicos e que se encontram nos autos, essa decisão vai ser revogada. E o Caio vai retornar à penitenciária da onde ele não deveria ter saído. Vou para um rápido intervalo e já eu volto, não sai daí. Teresina, um criminoso conhecido como Homem-Aranha. Eita, rapaz. Será que tem o mesmo nome? É Peter Parker, será? Vamos ver. Ele morreu após... Ah, rapaz, esse aqui morre. Esse morre. Morreu após cair de um muro quando tentava roubar o comércio. Se tivesse trabalhando, tinha morrido? Não. Se tivesse estudando, tinha morrido? Não. Se tivesse se preparando para a Semana Santa, numa novena, numa missa, tinha morrido? O que foi? Meu Deus, não. Traz aí a foto, minha diretora. Como é? Do Alerta Nacional também, contar aqui a história do Homem-Aranha da Pissarra. Por que da Pissarra? Pissarra é um bairro que fica localizado aqui na zona sul de Teresina. O Homem-Aranha da Pissarra acabou caindo de um muro após tentar roubar um estabelecimento aqui na Rua Goiás, no bairro Ilhotas, também na zona sul, aqui ao lado da Pissarra. Tudo começou quando ele escalou esse muro e, tentando roubar objetos dentro aqui de um estabelecimento, acabou escorregando, caiu, quebrou o pescoço e morreu, antes mesmo da chegada do socorro médico. Segundo informações de populares, ele tentou escalar o muro para poder fazer um roubo, um furto ali em uma loja lá próximo. Então, eu acredito que ele, segundo informações, ele se desequilibrou do muro, caiu e quebrou o pescoço. Essas são as informações que a perícia nos relatou. De acordo com a polícia militar, o Homem-Aranha era bem conhecido por práticas criminosas aqui nessa região, mas por um descuido acabou morrendo, quebrando o pescoço. A polícia militar aqui do 1º Batalhão já prendeu ele diversas vezes e, como eu disse, conhecido como Homem-Aranha porque tinha facilidade de escalar os muros e fazer furtos ali nas lojas das proximidades. Repórter Francisco Filho falando de Teresina, no Piauí, para o programa Alerta Nacional. Gente, nós vamos falar de um assunto sério. Nós vamos continuar falando sobre o caso das crianças que acabaram sendo mortas em Blumenau. E nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de receber um grande amigo que eu já conheço há um bom tempo, trabalhamos juntos, o Juliano Couto, que vai entrar ao vivo, lá de Santa Catarina mesmo. Ô Juliano, boa noite para você. Primeiramente, é bom tê-lo aqui conosco. Pena que é por um assunto tão delicado. E qual é a atualização que você tem em torno desse caso? Como é que foi o dia de hoje por aí? Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Alerta. Obrigado, meu querido. Um grande abraço para você e a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Hoje foi um dia de luto, um dia muito triste para todos nós aqui em Santa Catarina, porque hoje foi o velório e o enterro dessas 4 crianças que acabaram sendo mortas aí de forma brutal, por esse maníaco que invadiu essa creche ontem por volta de 9 horas da manhã. Ontem, quando eu cheguei lá no local, os pais estavam chorando, se abraçando, uma situação bem comovente, uma situação triste. Nós, como profissionais da imprensa, ter que presenciar isso. E hoje aconteceu esse velório por volta da manhã das 3 crianças. Bernardo, de 5 anos, dos 2 Bernardo, na verdade, e da Larissa, de apenas 7 anos. Eles foram sepultados na manhã, com bastante comoção, várias homenagens, e também teve mais um velório à tarde, que foi do Enzo. Ele foi sepultado por volta de 2h30 da tarde. Muita comoção também no velório do pequeno Enzo. E o que é interessante também é que a comunidade também está participando bastante de várias homenagens. Durante a madrugada, muitas pessoas foram até a escola, prestaram suas homenagens,
Hoje à tarde também nós estivemos em frente à escola onde aconteceu esse atentado. Muitos brinquedos, muitas cartinhas de crianças de várias cidades de Santa Catarina estavam ali na porta dessa escola, na porta dessa creche, muitas flores também. Foi algo que comoveu bastante as pessoas aqui em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Algumas pessoas não conseguiram entrar no velório e nem no cemitério, porque foi algo mais reservado à família mesmo. E aí, por isso, muitas pessoas foram até a escola para prestar essas últimas homenagens. O criminoso, ele foi ouvido no dia de hoje e foi decretada aí a prisão preventiva dele. Ele deve ficar preso ainda por tempo indeterminado, de acordo com a justiça. E ele deve responder por 4 homicídios e por 4 tentativas de homicídios. É que 4 crianças também ficaram feridas, mas graças a Deus, Luiz, que essas 4 crianças receberam alta. A boa notícia é essa: todas as 4 crianças que estavam internadas receberam alta no dia de hoje, já estão com sua família, vão poder passar aí o feriado junto com a família, graças a Deus. Infelizmente, as outras 4 crianças não vão poder passar o feriado com os seus pais. Uma outra notícia que eu trago para você também já de primeira mão é que o prefeito de Blumenau, ele acabou de anunciar que a partir da próxima semana 125 câmeras devem ser instaladas em várias escolas de Blumenau. E outras cidades próximas a Blumenau, como Jaraguá do Sul, por exemplo, decretou que a partir da próxima semana um policial ou um guarda municipal vai estar na porta de cada escola da rede municipal de ensino para garantir ainda mais a segurança das nossas crianças. Volto contigo. Câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso que está tirando o sono dos comerciantes de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Especialista em pequenos furtos, ele já tem um histórico de ocorrências. Mais uma daquelas histórias, Rodrigo, de que todo mundo já sabe quem é o cara. Ele só não para na cadeia. Boa noite para você mais uma vez. Pois é, tem ficha corrida, viu, Luiz? A ação, ela foi flagrada por câmeras de segurança de uma loja de biquínis da cidade de Divinópolis, no interior aqui de Minas Gerais. A loja só ficou no prejuízo porque uma das vendedoras estava atenta e foi atrás. Vamos ver as imagens? Olha só, a gravação de dentro da loja mostra que já era final de tarde quando o cão ladrão chega na porta do estabelecimento. Ele observa a vitrine, vê quando dá uma brecha, dá o bote e pega uma peça de biquíni. Desesperada, a vendedora sai correndo atrás do prejuízo. Pela câmera que fica na calçada, Luiz, é possível ver o caramelo tentando fugir com o produto do furto na boca. A vendedora conseguiu alcançar o animal, mas teve dificuldade para recuperar a peça, viu? O cãozinho deu uma rosnada, puxou, mas no fim das contas deixou o biquíni para a vendedora e foi embora tranquilamente. A mulher que aparece nas imagens é a vendedora Daniane Melo. Ela enviou essas imagens para a gente e contou que o vira-lata é um velho conhecido e tem histórico de furtos nessa loja, viu, Luiz? Da última vez, ele tentou levar o tapete da entrada. Não pode vacilar com esse cão ladrão não, viu, Luiz? Rapaz, pregaram uma peça no apresentador agora, né? Eu já querendo cobrar aqui, já querendo ficar assim, sabe, né, com raiva de mais um ladrão. Era o cão, rapaz, que é isso? Eita, Rodrigo Cabral, cadê a carrocinha para pegar esse cão, Rodrigo Cabral? Pelo amor de Deus, não pode. Não pode, o ladrão é o cão. Boa noite para você, meu amigo. Que situação. E um cão com histórico, rapaz. Um cão com histórico. A vendedora disse que ele já roubou tapete, já roubou outras peças. E o cara é esperto, né? Ah, ladrão, meu amigo. Que é isso? Rapaz, ele pega o biquíni e eu fico me perguntando, pra que ele ia usar o biquíni? Né, não? Ia dar pra cadela dele, será? Ia dar pra cadela dele? Ele, meu amor, vamos pra praia, né? Vamos pra praia. Que é isso, rapaz? É cada uma, viu? O cão caramelo, esse é o cão. O ladrão é o cão. O ladrão é o cão. Ao vivo, quem chega é a Linda Almeida. Um homem foi preso na tarde de hoje após cometer estupro dentro de um transporte coletivo. Como assim, gente?
Como assim, Olinda? Como é que isso aconteceu dentro do transporte coletivo? Ou seja, outras pessoas também acabaram vendo toda essa situação? Boa noite para você. Boa noite, Luiz. Boa noite para quem está acompanhando o alerta de hoje. E olha, Luiz, eu confesso que quando eu recebi essa informação logo de primeira, eu também me assustei. Como que um crime como esse poderia ter acontecido dentro de um transporte público e ninguém ver, ninguém fazer um alarde, ninguém ali realmente atuar de alguma maneira para impedir aquela situação. Mas aí a gente foi entender realmente os detalhes desse caso para saber como isso aconteceu. Isso aconteceu por volta de 4 horas da tarde de hoje, na zona leste da cidade, aqui próximo à região do Grande Circular, dentro do ônibus 600. Inclusive é um ônibus que neste horário a gente percebe que tem uma grande movimentação de pessoas lá dentro. Ônibus lotado, e aí o que aconteceu? Uma vítima, uma passageira estava ali, entrou ali na região da Grande Família, estava dentro do transporte coletivo quando este homem começou a importuná-la dentro ali do transporte coletivo. Só que ele acabou ejaculando nesta moça, o que caracteriza, é claro, estupro. E vai dar mais detalhes sobre esse caso é o delegado aqui do 14º DIP, o Roger Makimoto. Então, delegado, como foram os detalhes de fato desse caso? Porque, como a gente estava comentando aqui com o Luiz, assusta realmente isso ter acontecido à plena luz do dia, né? Isso é um caso que, como você disse, além de assustador, bastante deprimente, né, e revoltante. Né? Um crime contra a dignidade da mulher e em plena luz do dia que ocorreu dentro de um transporte coletivo. Né? A princípio, como você disse, o ônibus estava lotado, essa senhora estava indo para a academia, pegou o coletivo nas proximidades da Grande Família e esse cidadão começou em termos normais, a acochá-la, né? Ela se sentiu constrangida, né? Se sentiu ameaçada, tendo em vista que ela achava que ele poderia estar com alguma arma, alguma faca, acontecer alguma coisa, ele começou a acochá-la e praticar atos libidinosos com ela ali, né? Chegando a, inclusive, colocar o pênis para o lado de fora, né? E teve um certo momento em que ele ejaculou na própria calça dela, né? Isso foi constatado aqui na delegacia. E agora ela vai passar por exame de corpo de delito, né, e exame de conjunção carnal para configurar o crime de estupro. Ao meu entender, é estupro porque ela se sentiu ameaçada, né, ela foi acochada dentro do transporte coletivo, né, e ela está muito abalada, né, ela só conversou comigo praticamente, né, é uma situação constrangedora para ela, né? E uma situação, como você disse, estarrecedora, né? Após acontecer isso aí, ela alarmou porque ela já não aguentava mais essa situação, ela alarmou. Foi quando o motorista abriu a porta, ele saiu correndo. E uma das passageiras, também mulher, ficou revoltada e saiu correndo atrás dele. Nesse momento, conseguiu alcançá-lo, conseguiu inclusive pegar a blusa dele, né? Só que o porte da testemunha era menor, ele conseguiu se desvencilhar e saiu correndo ainda, momento em que a população conseguiu alcançá-lo juntamente com a polícia militar e o conduziu aqui até a delegacia, né? Eu resolvi flagranteá-lo por estupro, porque pela situação da ameaça, pela situação da vulnerabilidade que ela se sentiu no momento, né? E pela situação vexatória que ela passou ali e pela situação do próprio ato ali de colocar o pênis para o lado de fora, né? E ejacular na calça da senhora que está indo para a academia. E olha, delegado, chamou bastante a nossa atenção que naquele momento, segundo esses relatos, ninguém ali fez alguma coisa para ajudar dentro do coletivo, além dessa testemunha que inclusive era outra mulher. Como é que a gente pode proceder em um cenário parecido? Fazer esse alarde, ir atrás do suspeito? Qual seria o procedimento correto até para uma situação semelhante, por exemplo? Em primeiro momento não reagir, né?
era avisar o motorista, alguém chamar uma viatura da Polícia Militar, né? Tem várias viaturas da Polícia Militar aqui na área da Grande Circular, e abordar, né? Mas essa testemunha ela foi bastante corajosa, saiu perseguindo ele, né? Conseguiu alcançá-lo e, como eu disse, conseguiu inclusive tirar a blusa dele, mas o poste dela é bem menor que o dele, e ele conseguiu se desvencilhar, correu, mas a população, juntamente com a Polícia Militar, conseguiu alcançá-lo, né? O correto é chamar a Polícia Militar ou a Polícia Civil, uma viatura 180, 190, né? Que nós vamos e abordamos o coletivo e faz a revista em todos que estão ali, né? E se esse rapaz, cidadão, não pode dizer assim, tivesse armado, né, com uma faca, realmente um revólver, como a vítima me relatou, né, que ela passou por toda essa situação porque ela se sentiu realmente ameaçada. Senão ela tinha alardado naquele exato momento, mas não, ela, tendo em vista que achava que ele estava com uma faca, com um revólver, pela situação dele ali, pelo momento que parecia que está meio transtornado, ela se sentiu acuada. E teve um momento que não aguentou mais e alardeou, e somente essas duas testemunhas que saíram correndo atrás dele, essa mocinha conseguiu alcançá-lo e tirar o casaco, a blusa dele. E olha só, Luiz, quando nós chegamos aqui ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde esse homem foi trazido, nós ainda conseguimos vê-lo aqui no local, e ele estava chorando bastante depois de tudo que ele fez contra essa mulher de 36 anos, ter causado todo esse abalo emocional nesta vítima. Ele estava chorando. O delegado, o que ele disse? Obviamente negou, né? Na realidade ele chorava, mas eu creio que eram lágrimas de crocodilo, porque não saía uma lágrima do rosto dele. Ele só negava, porque ele sabe que é um crime grave que ele cometeu, né? É uma besteira enorme. Provavelmente a prisão dele vai ser convertida em prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do fato, tendo em vista a situação, né? Uma situação dentro do transporte coletivo, né? Provavelmente vai ser convertida em preventiva e ele vai descer para a penitenciária. E a gente sabe que estuprador na penitenciária, a gente sabe como é que é o tratamento lá, né? Como é que vai ser o tratamento dele lá na penitenciária. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, esse foi o caso que aconteceu na tarde de hoje, Luiz. Como eu falei, um caso que assusta, um caso que entristece, que a gente ainda vê na nossa cidade, principalmente eu como mulher, como alguém que já utiliza ocasionalmente o transporte coletivo. Imagina, a gente está suscetível a esse tipo de situação por ser mulher. Pode acontecer até com criança, inclusive. Então, a gente, inclusive, gostaria de reforçar essa dica aqui do delegado em situações como essa. Se você vê alguém sendo importunado dessa maneira, nessas circunstâncias dentro de um coletivo, avise o condutor do veículo para que as viaturas da Polícia Militar cheguem ao local e que esse homem, esse autor ali, possa ser tirado das ruas, como foi o que aconteceu na tarde de hoje, preso em flagrante por estupro dentro de um ônibus aqui na capital. Luiz. No interior de São Paulo, um homem esfaqueou 7 pessoas dentro de um hospital e foi morto pela Polícia Militar. Ele era usuário de drogas e entrou em surto. Marcelo Redlin tem os detalhes. Um grande abraço a você, os amigos do Alerta Nacional. Esse caso aconteceu em Américo Brasiliense. O agressor, com uma faca, atacou 7 pessoas em uma unidade de pronto atendimento e só parou com a intervenção da Polícia Militar, que precisou fazer um disparo contra ele. O crime ocorreu no Hospital Municipal José Nigro Neto, no fim da noite desta quinta-feira. Várias viaturas da Polícia Militar atenderam a ocorrência. O homem procurou a unidade para atendimento médico, estava alterado e, após receber medicamentos, teve um surto, pegou uma faca e começou a atacar as pessoas, entre elas pacientes e equipe médica. Uma viatura com policiais militares passava pelo local e os agentes viram quando ele, já pelo lado de fora da unidade, fazia uma técnica de enfermagem refém, com a faca na mão. A equipe começou a conversar com o homem, que não largava a faca. Foi quando a vítima conseguiu se desvencilhar e os policiais então fizeram um disparo contra o rapaz. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Os feridos são um médico diretor do hospital, 4 pessoas da área de enfermagem e 2 pacientes.
3 continuam internados. O médico que passou por cirurgia, uma idosa que também deve passar por procedimento cirúrgico e uma técnica de enfermagem que se recupera dos ferimentos. A pessoa que foi feita refém não se feriu. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 32 anos é usuário de drogas e com frequência dava trabalho no meio policial. Horas antes, havia se envolvido em uma confusão em uma igreja da cidade. Pouco tempo depois, ele procurou atendimento médico e ficou ainda mais alterado e acabou atacando as pessoas no pronto atendimento. Um indivíduo chegou até o pronto atendimento e estava em surto, estava um pouco nervoso e o pessoal tentou atendê-lo, conversar com ele. O médico passou uma medicação para ele e em determinado momento ele sacou uma faca, esfaqueou algumas pessoas lá dentro e estava saindo aqui a viatura, como aqui é um ponto de interesse nosso, a viatura estava passando próximo ao pronto atendimento aqui e deparou já com o indivíduo tentando esfaquear uma pessoa, e foi com o momento que o policial nosso conseguiu iniciar uma negociação para ele largar a pessoa. Ele não soltava a pessoa, com a faca todo o tempo tentando esfaquear a pessoa, e o policial, em determinado momento, a pessoa conseguiu se afastar dele, o policial efetuou os disparos e mobilizou de forma rápida para que não ocorresse mais vítimas, não tivesse mais vítimas, né? O caso assustou muitas pessoas da cidade, que fica próximo a Araraquara, e foi apresentado na delegacia da cidade. É isso, com imagens de Raí Santos, Marcelo Redlen para o Alerta Nacional. As imagens que vocês verão agora são impressionantes. No centro da capital paulista, uma farmácia foi saqueada por dezenas de pessoas. As imagens de câmeras de segurança flagraram essa invasão de usuários de drogas que vivem pelas ruas na região conhecida como Cracolândia. Policiais tentaram conter os vândalos, mas não conseguiram. O local ficará fechado para limpeza e contabilização dos prejuízos. Um mercado também foi saqueado e a área foi cercada pela polícia. 6 pessoas foram presas até agora. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre esse caso. Gente, é muito difícil porque isso quebra o empresário, quebra o empreendedor, quebra quem tem um negócio, né? E isso com certeza vai afetar a economia do estado. É claro, São Paulo é gigante, mas querendo ou não é um imposto que deixa de ser recolhido, né? Não? E se fechar um estabelecimento como esse, são pessoas que vão deixar de ter um trabalho. Presta atenção no prejuízo, como é difícil, né? E não é um problema atual, é um problema já há muito tempo que existe em São Paulo. Converse com qualquer pessoa que já foi em São Paulo, que já morou em São Paulo. Converse, se você tem amigos em São Paulo, converse com essas pessoas. É um problema já que existe e que infelizmente ainda não foi realmente ali solucionado. Não se encontrou algo para que essa situação toda deixe de acontecer. Diga. Sim. O Ed Paulo já trouxe esse assunto aqui pra gente, mostrou como é que é a realidade ali na Cracolândia, né? E, gente, eu não sei o que de fato ainda falta para que o Estado possa assistir toda essa situação e tentar deslocar esse povo todo daí. Porque, né, é uma questão de saúde, é uma questão de urbanização no centro, né? Porque, se você não tem noção, é uma área toda do centro de São Paulo que hoje não pode ser ali aberta a quem realmente anda por essa área por causa da Cracolândia. E é o tráfico, e a violência, entendeu? Uma coisa se tivesse ainda só naquela área que hoje é ocupada por usuário de drogas. Mas não, o povo todo está indo para um outro canto porque quer, né, ter o vício, quer sustentar o vício, e para isso vai furtar, vai roubar e colocar em risco a vida de muita gente. Sim, é justamente isso que eu estou falando, minha diretora. Imagina o cara que tinha uma loja dessa, que investia, né, mensalmente cerca de 100 mil reais em mercadoria, reposição, pagando ali as pessoas, fornecedores, né? O cara vai querer abrir uma loja aí? Não vai, sabendo que amanhã ele pode ter ali um problema das pessoas invadirem? Não vai, é complicado. E você que compra no centro de São Paulo, me diz, você vê uma cena dessa, você vai pensar 2 vezes antes de ir no centro.
vai pensar duas vezes. Programação da Sexta-feira Santa e no final de semana, a Arquidiocese de Manaus convida a comunidade para celebrar o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. João, vai lá, meu amigo, é contigo. Boa noite para você. Olá, Luiz. Muito boa noite para você, muito boa noite a todos que seguem acompanhando a programação do Alerta aqui na tela da TV A Crítica. A gente conversa com vocês ao vivo agora, direto da Catedral Metropolitana da Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no centro de Manaus, a capital do Amazonas, justamente para falar sobre a movimentação das celebrações religiosas em relação à Semana Santa. Vale lembrar que a Semana Santa ela começa no domingo antes da Páscoa, ou seja, no último domingo, que é chamado de Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. A Semana Santa continua na quinta-feira, quando é marcada pela última Santa Ceia, momento em que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, disse inclusive que seria traído por um deles. Já na sexta-feira, na Paixão de Cristo, a profecia se cumpre e Jesus Cristo acaba sendo crucificado. No sábado acontece a Vigília Pascal, que traz uma espécie aí de celebração religiosa mesmo, mas ainda sobre o luto de Jesus Cristo. E no domingo acontece a celebração de ressurreição de Cristo, a Páscoa. Por aqui, a programação começou às 7 horas da manhã e nesse momento ainda tem bastante gente dentro da igreja, ainda nos devotos, né? Ali na questão do devocional. Eu vou pedir para o Irailton Santos, nosso cinegrafista, entrar aqui na catedral para a gente mostrar para vocês a movimentação de pessoas que ainda tem aqui no local, porque a programação aqui começou cedo, às 7 horas da manhã, mas ainda não terminou. 7 horas da manhã houve o ofício divino da manhã. Às 9 horas houve a Via Sacra, que é a saída da catedral para o Santuário de Fátima, que fica no bairro Praça 14 de Janeiro. Em seguida houve a meditação das 7 dores de Nossa Senhora, às 14 horas, aqui na catedral. Às 15 horas houve a celebração da Paixão do Senhor. Às 16h30, a procissão do Senhor Morto saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, lá na Praça 14 de Janeiro, e chegou por volta das 17h30 aqui na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição. Essa procissão que chegou aqui, como eu disse ainda há pouco, ela é uma espécie de celebração pelo início da Sexta-feira da Paixão. Ela acaba mostrando ali os fiéis, a movimentação dos fiéis em relação à morte de Cristo que aconteceu nessa sexta-feira. Amanhã, no sábado, um dia após a morte de Cristo, acontece a Vigília Pascal, é uma espécie de luto pela morte de Cristo. Então, pela parte da manhã, sábado, a catedral não vai abrir, ela vai ficar fechada para a higienização, mas as celebrações voltam a acontecer a partir das 19 horas da noite, quando acontece o início da Vigília Pascal. Ela começa às 19 horas, mas a catedral vai estar aberta desde as 14 horas. Então, amanhã, sábado, às 2 da tarde, a catedral abre para quem quiser chegar um pouquinho antes e já garantir um lugar aqui dentro e esperar, então, a Vigília Pascal, que começa às 7 horas. E a celebração vai até domingo, quando a gente finalmente celebra o domingo de Páscoa, que significa a ressurreição de Cristo. E a missa de Páscoa, ela acontece em 3 horários aqui na catedral. O primeiro horário é às 7 horas da manhã, o segundo horário às 10 horas da manhã e o terceiro horário às 18 horas da tarde. Então a gente tem 3 horários aí para quem quiser vir celebrar a missa de Páscoa direto aqui na catedral. Mais uma vez repetindo, às 7 horas da manhã, às 10 horas e também às 18 horas. Aqui, olha, como a gente disse ainda há pouco, apesar de a procissão já ter acabado, a movimentação de fiéis ainda é muito grande nesse momento devocional, marcado aí pela Sexta-feira da Paixão, como a gente disse ainda há pouco, que marca a morte de Jesus Cristo na carne, mas ele ressuscita daqui a 3 dias no domingo. Então a celebração aqui durante todo o domingo de Páscoa na Catedral Nossa Senhora da Conceição vai ser bastante bonita, promete estar lotado de fiéis que vêm buscar bênçãos, que vêm agradecer aí os pedidos que vêm recebendo da espiritualidade. Então, amanhã tem programação, domingo também. Todo o horário fica disponível para vocês aí aqui na tela. Então, a gente aguarda vocês durante os próximos 2 dias para finalizar essas celebrações religiosas de Santa Ceia. Eu volto com você no estúdio, Luiz. Cerca de 2.000 famílias foram beneficiadas com a entrega de pescado realizada ontem, isso em Parintins. A iniciativa é para ajudar na tradição católica de evitar o consumo de carne vermelha nos dias que antecedem a Páscoa. Vamos ver! Nesta quinta-feira foram distribuídas 7 toneladas de pescado em Parintins em uma ação da prefeitura do município.
O pescado beneficiou 2.000 famílias que fazem parte do cadastro de vulnerabilidade da Secretaria de Assistência Social. Nós identificamos essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que estão dentro do cadastro na assistência social. Então são famílias que já são acompanhadas pela assistência social, que estão em situação de pobreza, em situação de baixa renda e de vulnerabilidade. Então essas famílias são identificadas dentro do nosso sistema e aí foi de casa em casa, assistente social, levar a pulseira convite para que essa família pudesse receber o pescado hoje. As entregas para as famílias aconteceram no ginásio Elias Assayag, centro da cidade, que ficou lotado. Segundo Dona Muraci e o tricicleiro Rafael, o alimento vem em boa hora, principalmente para quem segue a fé católica e não se alimenta de carne na Semana Santa. No momento como está, dificuldade, né? Depois da pandemia ficou uma dificuldade grande e esse peixe aqui já veio livrar muito o nosso dinheiro. E eu estou grata, né? A entrega desse peixe hoje é muito importante porque está beneficiando milhares de famílias, entendeu? Muitas vezes aí não tem condições financeiras de poder comprar uma carne para seguir a crença da Igreja Católica que não é comer carne em dias santos. Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de agredir a ex-companheira. E ele teve uma surpresa ao chegar na delegacia. Minha diretora, não dá nem pra defender, minha diretora. Rapaz, não dá pra... Ei, minha diretora... Ei! Sabe no que isso se encaixa? Sabe o que isso se encaixa? Naquilo que nós conversamos até hoje à tarde na redação. O cara que pega o carro e coloca assim, ó, presente de Deus. Aí o carro todo arrebentado, Deus olha lá de cima e diz, isso aí foi eu que te dei, não. Esse daí... O tio da mãe, o tio. Rapaz. Minha diretora, o tio da mãe tá cobrindo quase a palavra toda. Agora é a simetria da frase. Esse cara... Poxa. Erison Araújo, vai. Não aceitava mais o fim dessa relação e aí findou importunar essa mulher, ameaçar essa mulher e até chegar ao extremo da agressão. Ela ligou para a polícia foi lá, pegou o cabra, trouxe para a delegacia do município de Manacapuru. O detalhe é que ao chegar aqui na Polícia Civil, se constatou que havia um mandado de prisão que tinha sido expedido naquele dia contra ele. Por quê? Porque ele já vinha descumprindo as medidas protetivas que ele tinha, né, exercido esse favor e em favor da ex-companheira. O detalhe, ele vai agora responder pelo descumprimento da medida protetiva e também pela prisão em flagrante pela agressão que cometeu contra a ex-companheira. A prisão ocorreu em razão do suspeito ter cometido crime de descumprimento de medida protetiva, ou seja, ele tinha uma medida protetiva expedida contra ele, uma medida de afastamento, uma medida cautelar, e ele descumpriu essa medida. Procurou a vítima, a lesionou fisicamente, ameaçou. Quando ele chegou até a delegacia e quando a gente foi fazer o levantamento do nome dele, verificamos que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. Na semana passada, a vítima esteve na delegacia para comunicar que ele vinha descumprindo a medida protetiva e, com isso, eu representei pela prisão preventiva dele. Esse homem já está na carceragem da delegacia do município de Manacapuru, naquela parte ali onde funciona o presídio. Vai passar o resto da Semana Santa lá, será apresentado a audiência de custódia e a justiça vai decidir se mantém ele preso ou se coloca ele em liberdade. Vale lembrar que agora ele responde por 2 processos. O primeiro, do descumprimento da medida protetiva, que resultou no mandado de prisão que foi expedido, que foi cumprido pela Polícia Civil, e também pela prisão em flagrante, que findou sendo realizada pela Polícia Militar, uma vez que ele agrediu a ex-companheira e aí ela
chamou a polícia e ele foi preso em flagrante. Quem sabe com esses dois processos ele fica um pouco mais de tempo na cadeia e dá um pouco mais de sossego para esta ex-mulher. E a defesa de Caio Claudino se pronuncia sobre a soltura concedida pela Justiça. Ele é suspeito de assassinar a servidora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvanilde Ferreira, em maio de 2022. E a Jéssica, ela conta todos os detalhes pra gente na tela. O pedido de soltura concedido a Caio Claudino aconteceu na última segunda-feira. Inclusive, o Caio, ele é suspeito de ter assassinado a servidora pública Silvanilde em maio do ano de 2022. Após a decisão da Justiça, a família, os familiares se manifestaram e estão inconformados com a decisão. Hoje, a nossa equipe de reportagem vai ouvir a defesa de Caio. Queria que se explicasse, doutor Samarone, o que foi que a defesa alegou à Justiça para conseguir esse pedido de soltura de Caio Claudino. Boa noite. Não? A defesa de Caio Claudino de Souza, ela faz uma parte defensiva, uma parte técnica na forma processual. E há indícios suficientes de que não praticou a conduta, que o Caio não praticou a conduta. Por esse motivo, a defesa fez vários pedidos estes com garantias constitucionais. Quais são eles? Acesso a todas as provas que já deveriam estar produzidas nos autos. Entre eles, uma prova essencial, o georreferenciamento do telefone da Silvanilde. Por quê? Porque o crime imputado ao Caio é o latrocínio, roubo com resultado morte. Para se caracterizar esse crime, tem que ter a res furtiva. Qual é a res furtiva? O celular. Esse celular que nunca foi encontrado. Por esse celular nunca foi encontrado, essa defesa requereu o georreferenciamento, que é uma prova contra o Caio. Ou seja, eu vou pegar o georreferenciamento, eu vou confrontar a localização do Caio saindo do apartamento, e vai aparecer o telefone do Caio, o telefone da Silvanilde juntos, porque o georreferenciamento é junto, no posto, aí ele pega o Uber do Uber e se desloca para casa. Então, doutor, para a gente entender melhor, para você que acompanha a reportagem, a gente tem aqui, pode segurar aqui, doutor? Posso segurar. Essa imagem, a imagem que conta nos autos é essa aqui, né, doutor? A imagem que a autoridade policial, ela juntou nos autos, é essa aqui. Entretanto, a autoridade policial fez a apreensão do telefone dela, não mandou para a perícia e devolveu o telefone e não informou o judiciário. Depois da minha manifestação, foi que eles juntaram esse print aqui só. O SOS, a gente percebe que a data confere e aqui a data também confere. Isso. Aqui a gente acompanha também a data, só que aqui embaixo era para ter essa localização, é isso? E a data. Aqui tá diferente. Data. Aqui não tem data. Inclusive, o crime aconteceu no dia 21 de maio do ano de 2022. A Stephanie encontrou a mãe morta no apartamento onde morava. 10 dias depois, doutor, o Caio, ele confessou o crime. O que você tem a dizer a respeito dessa confissão? Tá, bora lá. Quanto à confissão do crime, que eu também fiz um enfrentamento muito forte em cima do Caio. Por que que ele confessou e por que que ele deu a entrevista? Entendeu? A narrativa do Caio. O ônus da prova cabe a quem acusa. Eu não posso acusar a autoridade policial porque eu não tenho nenhuma prova material. A narrativa do Caio se dá de seguinte forma, que ele foi preso pela parte da manhã, com a prisão. Busca a apreensão, prisão dele, onde é a delegacia especializada? Homicídio. Então tem que prender o Caio e levar para homicídio. Aí ele alega que nesse caminho ele foi para uma outra delegacia, alegações dele que está nos autos. Inclusive ele assinou de próprio punho dizendo que ele não deu depoimento e a narrativa dele que o depoimento foi pronto e só assinou. Obrigada, doutor, pelas informações. Os quesitos que Caio deve cumprir, que foram impostos pela Justiça, ele não deve sair do Estado, não deve comparecer também a bares e nem locais que têm bebidas alcoólicas, não pode também ter contato com familiares de Silvanilde. E ele também fica sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Ele está em casa 6 da manhã até 10 da manhã, está livre para fazer as coisas dele. 10 da noite até 6 da manhã ele tem que estar em casa, sábado e domingo em casa. Tornozeleira devidamente monitorada. Ela foi assim extremamente desleal. Para mim, eu entendo que ela quer fazer uma comoção social para prender o Caio, não de forma técnica. O autor, lembre-se, o autor da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público tem que se manifestar. E ele deu favorável à defesa, favorável a toda a argumentação chula da qual a colega se manifestou. Extremamente desleal com um amigo, um colega de profissão.
Então foi isso, eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. Que Deus abençoe e guarde a sua família. Tchau!